Olá, todo mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Todos bem-vindos à mesa redonda sobre Last Mile, promovida pela LogWeb com o apoio da Scandit. A LogWeb tem mais de 20 anos no mercado de logística, oferecendo informações de qualidade sobre supply chain, transporte, tecnologia e tudo relacionado ao setor. Eu sou Carol Gonçalves, jornalista da LogWeb, e estou aqui com o Vanderlei, que é o diretor de redação da LogWeb. E hoje temos grandes convidados aqui. Nós temos a Mauri Vitor, diretor de operações Ground da DHL Express. Temos Marcos Fialho, gerente de experiência e performance logística do iFood. Marcos Poli, gerente de operações da Veloce. Washington Luiz Marques, gerente regional de operações São Paulo da Ativa Logística, e Fábio Vicentim, diretor de operações da Jadlog. É um prazer enorme tê-los vocês conosco. E agora eu vou apresentar para vocês o Enzo Ebi, né, o executivo no Brasil da Scandit. Antes dele falar, eu vou mostrar um videozinho aqui para vocês. Bom dia, pessoal. Obrigado aí pela oportunidade. Vocês já estão vendo minha tela? Ok, eu tenho 2, 3 slides aqui só para explicar quem é a Scandit, o que a gente veio fazer, né? Vocês acabaram de ver um vídeo muito interessante, onde a gente foca as nossas habilidades em captura inteligente de dados, né? O Smart Data Capture. O que é? Quem é a Scandit, né? Vamos lá, vamos seguir aqui. Só um minutinho. Nós somos apesar de ter sido fundado em 2009, nós somos uma startup ainda. Acabamos, no começo desse ano, a gente virou o mais novo unicórnio lá da Europa. A sede fica na Suíça e temos escritórios espalhados aí globalmente, tá? Obviamente, por ter iniciado na Suíça, nós temos aí vários escritórios na Europa, Estados Unidos, Ásia Pacífico, e aqui nós, na América Latina, começamos aí tem 2, 3 anos aí, bem recente. Eu fui contratado assim em dezembro de 2019, logo antes da pandemia, né? Cheio de sonhos, abri escritório e tal, e aí veio a surpresa. Mas mesmo assim nós estamos crescendo, viemos crescendo aí e seguindo aí. O que a gente faz aqui no final das contas? Nós somos uma tecnologia. É, Basicamente é uma captura de códigos de barra, né? Código de barra 1D, 2D e assim por diante. Só que assim, diferente de um coletor normal, um coletor laser, nós usamos celulares ou qualquer device que tenha uma câmera para capturar o código, decodificar a imagem e, em cima dela, acrescentar informações, né? Então, vocês viram lá no vídeo leitura múltipla de códigos, vocês viram o uso da realidade aumentada, né?
toda a informação que você pode acrescentar em cima de uma simples leitura no código, né? E só que a gente não faz isso sozinho. Nós temos esse código e precisamos aí de algumas coisas, tá? Primeiro, um aplicativo, né? Um aplicativo que vai estar ligado ao seu WMS, ao seu TMS, ao seu sistema como um todo, né? E aí, precisamos desse device que eu estava comentando, pode ser um celular, um tablet. Hoje, tem muita gente que eu acredito que vocês também devem estar testando drones, né? Robôs e assim por diante. Esse device precisa ter uma câmera para eu capturar a imagem, mandar para mim, eu decodificar ela e mandar isso para o aplicativo. E esse aplicativo que vai conversar com a solução de vocês, né? Aqui, nessa tela, vocês estão vendo as principais verticais que a gente vem trabalhando, né? Obviamente, transporte, logística e varejo são as principais por conta da quantidade de coletores que é utilizado aí, né? É um uso efetivo e eficaz de código de base. Mas, obviamente, nessas outras áreas também tem a leitura de código de base e temos acrescentado bastante valor aí, ok? Essas são algumas marcas que já são mundialmente representadas com Scandit, inclusive a DHL está aí e tal. Mas aqui no Brasil, pelo trabalho sido recente, por exemplo, vocês vão encontrar a Scandit falando de logísticas, na Patrus Logística, Total Express, a própria Azul, na parte de cargo, está usando. Obviamente, eles também têm leitura de passaporte, check-in, é tudo com Scandit. E, bom, de logística é isso aí. Mas, assim, outras instâncias como varejo e tudo mais tem utilizado aí a Leroy Merlin, a CIA e assim vai. Bom, foi muito rápido justamente pelo tempo aqui que a gente não foi dado. Eu espero que vocês aproveitem bastante e vamos ter uma discussão rica aí no que é o last mile, né? Obrigado aí. Depois, no final, a gente faz umas considerações finais. Obrigado. Carol? Carol? Enzo. Valeu, Enzo. Obrigada. É muito bacana esse produto. Os vídeos, eu fiquei encantada quando assisti esses vídeos, porque ele faz uma leitura ali rápida do código de barra dos mais difíceis. Então, eu achei uma solução incrível. Valeu, hein? Então, vamos lá, pessoal. Vou acrescentar todo mundo aqui. Vamos lá, já apresentei. Vamos começando aqui na ordem. A Mauri entrando na tela. Bora colocar o Marcos. Vamos ver aqui. Isso aqui é muito chique. Marcos Fialho entrando na sala. Leandro Poli. Washington. Essa salinha tá cheia, hein? Vamos botar o Washington e o Fábio. Falta aqui. Fábio e o Washington. Muito bem. Todos aqui na sala. E Vanderlei vai começar aí com os questionamentos. Primeiramente, todos, mais uma vez, sejam bem-vindos. Vamos para o assunto Last Mile. Bora, Vanderlei. Uma pesquisa realizada com 200 líderes de logística na Europa e Estados Unidos mostrou que a gestão das transportadoras contratadas é um dos principais impedimentos para o aumento da lucratividade no setor, no last mile. Queria que vocês comentassem isso. Temos o pessoal dos dois lados aqui, seria um debate interessante. Vamos lá, quem quer começar? Vou voltar ao Amauri, que tinha caído. Vamos lá, gente. O que é quais os problemas com as transportadoras contratadas que vocês encontram, ou as transportadoras encontram na parte do embarcador também? Tem os dois lados da coisa aí. Marcos, você tem alguma dificuldade aí nessa parte?
Aqui, pelo menos no que a gente fala de food delivery, acho que a maior dificuldade que a gente tem é essa disponibilidade, principalmente pelas flutuações de demanda, né? Porque principalmente na parte do food delivery, a gente é muito sensível a qualquer variação, seja de clima, seja de taxa grátis, seja de promoção, seja de qualquer coisa até que foge um pouco do nosso controle. Você ter essa demanda disponível naquele momento que tem essa variação, para a gente é um desafio muito grande, né? Então, a gente tem alguns tipos de frotas diferentes, né? Que a gente chama, seja uma frota nuvem, que é como se fosse uma frota uberizada, seja uma frota que são empresas que agregam entregadores, para que a gente consiga minimamente ter um buffer nesses momentos que a gente sofre um pouco mais as variações, mas com certeza acaba sendo um desafio muito grande, e por isso que a gente acaba explorando N modais diferentes em N momentos, para que isso consiga suprir um pouco dessa demanda que a gente tem, né? Mas no caso, né, do iFood, que modais que vocês utilizam? Hoje a gente utiliza até drone, para você ter uma ideia. Então a gente tem modal de entrega a pé, tem modal de bike normal, bike elétrica, moto normal, patinete elétrico também, e somos certificados pela ANAC a fazer entregas de drones. Então a gente consegue fazer entregas de drones de até 3 quilômetros em todo o território nacional, seguindo, claro, as regras da ANAC, né? Então essa é a nossa maneira também de conseguir revolucionar esse universo de entrega de food no Brasil, né? Porque hoje, quando a gente ainda fala em last mile, vem muito o rodoviário. E aí a gente precisa, né, bolar outras estratégias. Né? E aí, Leandro, você tem algum comentário aí sobre isso? Sim. Bom dia a todos. Muito obrigado pela oportunidade. No transporte rodoviário, ele atualmente, já há um certo tempo, ele está com falta de recursos. Quais são os recursos? Falta de motorista e falta de equipamento de grande porte, certo? Hoje as montadoras, falando aí da empresa Veloce, ela trabalha com transporte a longa distância, certo? E veículos de grande porte. Então, as montadoras têm seu tempo de entrega dos veículos extensivos e a falta do recurso motorista para o transporte de longa distância, ele está escasso, tá? E aí, uma das alternativas que desenvolvemos é a escola do motorista, tentando capacitar uma nova geração, os jovens, para que estimule também a entrar nesse rol de atividades. Então, nós oferecemos a porta de entrada, né? É uma escola, um curso técnico e depois a vaga dentro da empresa para que ele comece as suas atividades. Com isso, diminuímos a falta de recursos, mas isso não acaba, tem que dar continuidade. Bacana. A Mauri, quer comentar aí os desafios? Sim, bom dia a todos. Obrigado, Carol, Vanderlei, pela oportunidade. Nós já vimos que o Last Mile não se restringe, como a gente imagina no primeiro momento, daquela entrega de eletrônico, de um e-commerce ali, porta a porta, né? A gente está, o Marcos já deu o exemplo aí de alimentos, né? De entrega de refeições rápidas. O Leandro já foi para um outro lado, né? Para um outro segmento. Eu estou aqui representando a DHL Express e nós atuamos, então, na entrega remessa expressa internacional e nacional também, né? Então, o desafio do Last Mile nacional é exatamente essa abrangência territorial. Então, quando a gente fala das capitais, né, a logística porta a porta, Last Mile nas capitais, nos grandes centros, tem uma característica através de
veículos menores, né? Como o Marco vai do patinete a uma van, né? Estendida. Mas nas longas distâncias, né? Quando a gente cobre região norte, nordeste, há antes o last mile, o middle mile, que é normalmente aéreo. Então, eu colocaria nesse primeiro momento, Carol, um grande desafio das empresas que atuam nesse segmento, a conexão aérea. Então, claro, nós já sempre sofremos, né, com a pouca oferta, e para algumas localidades mais restrita ainda, algumas com um voo diário, por exemplo, né? Então a gente disputa espaço na barriga do avião com malas, com cargas prioritárias, perecíveis, né? Então essa logística ela fica bastante desafiante. Então eu acho que assim, para gente, bem, e pós-pandemia, né? Então nós já sofremos antes da pandemia e pós-pandemia tivemos aí um agravamento em função da restrição de voos, do corte de voos, a redução da malha como um todo. Então, para começar aí a conversa, eu colocaria como um grande desafio nosso exatamente a garantir conexões, principalmente nas áreas mais distantes, mais remotas. Existem outros, certamente a gente vai debater aí para frente. Obrigado. Legal, legal. Fábio, tá aí com a gente? Fábio? Tá escutando? O Fábio tá aqui falando comigo. Vamos lá, então, Washington. O que você tem para nos dizer, assim, porque, na verdade, agora o Amaury está colocando que para o last mile funcionar bem, é legal que tenha uma conexão, né, com outros modais, porque se a gente faz tudo no rodoviário, ou no caso, lá, como o Marcos disse, de bicicleta, não é possível, é preciso que as coisas chegam um pouco mais perto. O que você pode nos contar aí da sua experiência? Bom dia a todos. Agradeço aí pela participação. Bem, eu concordo com tudo que eles falaram e queria acrescentar algumas coisas, principalmente sobre a mobilidade, que nós temos uma grande dificuldade nos grandes centros, né? Que hoje nós temos uma legislação meio conturbada para nós, transportadores, né? Outra dificuldade também que nós temos demais aí são aqueles clientes que com agendamento, né? São os clientes que hoje estão exigindo agenda, que você consiga atender eles através de janelas, né? E isso é outro complicador, outro dificultador, e que tem gerado bastante problemas no last mile, né? E eu acho que o que impacta bastante um pouco nesse processo todo aí é a legislação, né? Que ainda precisa ser modificada, atender algumas das nossas necessidades, né? Legal, legal. E aí, Vanderlei? Ops. O que é apontado também como um dos problemas nessa área é a limitação tecnológica, né? Você tem dificuldade de integração com o remetente, falta de visibilidade das entregas terceirizadas e de dificuldade de gerenciamento das transportadoras e dos motoristas. Como vocês enfrentam esse problema e como vocês tentam mitigar esses problemas? Como vocês tentam minimizar esses problemas diários? Vamos voltar lá para o Marcos, para a gente fazer essa sequência. E daqui a pouco eu chamo o Fábio, que ele está com uma dificuldade de escutar a gente. Boa. Bom, pensando nessa gestão de terceiros dentro do iFood, a gente procura ter esse controle melhor justamente com o desenvolvimento do nosso aplicativo, né? Então, a gente tem um aplicativo próprio que o entregador baixa e usa no celular dele, que é onde ele faz toda a gestão de entregas, né? Então, onde ele recebe a oferta daquela rota, ele aceita esse pedido e tem todas as informações que ele precisa, para onde ele precisa se deslocar e como ele consegue chegar até o cliente final, né? E além disso, também temos equipes internas que olham especificamente para essa parte de comunidade de entregadores, né? Então, o que a gente precisa ouvir dos entregadores para tornar a vida deles melhores, né? Porque não adianta só jogar a grana
na rota para que eles estejam felizes. A gente tem que entender também o que vai fazer a vida deles um pouco mais fácil. Então, seja mandar ele no horário certo para o restaurante, seja entender qual que seria a rota ideal para que ele esteja... para que ele faça dentro daquele momento. Então a gente procura também entender muito dessas demandas, trazer isso para dentro de casa e cada vez mais transformar isso em evoluções dentro da nossa plataforma, dentro do nosso aplicativo e cada vez mais elevar o nível de satisfação dos entregadores, que hoje já é um nível de satisfação bem alto. A gente tem um C7 na casa de 70% também, viu? Importante essa parte do usuário ali na tecnologia, né? E lá na Veloce, Leandro, como que está esse uso aí da tecnologia? Bom, lá na Veloce trabalhamos com uma plataforma e através dessa plataforma temos vários sistemas secundários atuando, né? A gente costuma dizer que quem tem uma tecnologia não tem nenhuma. Sempre tem que ter o seu secundário numa abordagem rápida e instantânea, tá? Então, ao transporte internacional rodoviário, nós temos a segurança de ponta a ponta, ligando Brasil-Mercosul, do rastreamento online, on-time, tá? Posicionando a cada 1 minuto o veículo para garantir o gerenciamento de risco e a segurança do equipamento. A segurança do equipamento é caminhão, carreta e motorista, que é o principal, né? É o condutor, tá? E aí, dentro dessa tecnologia, a gente tem tais como posicionamento de frenagem brusca, aceleração brusca, controle de velocidade, sensor de fadiga, para que o sensor possa atuar na prevenção de uma sonolência, de um uso de um telefone durante a direção, que a gente possa evitar os acidentes. E também uma câmera frontal nos nossos equipamentos, porque nós sabemos que o trânsito ele é inseguro e estressante, né? Ele é isso. Então, a gente precisa estar muito próximo dos nossos motoristas. Nós temos que, a cada viagem, recebê-los e conversar com eles, fazer um briefing, debriefing. Porque ele passa numa modalidade de, no mínimo, 2.200 quilômetros, como exemplo entre Brasil, São Paulo, Argentina, Buenos Aires, sozinho no volante, né? Então, tem hora que ele precisa conversar, ele precisa desabafar, e é o momento das bases operacionais receber o motorista, conversar e dar estrutura. Estrutura básica, como um banho quente, uma boa refeição e um local para que ele possa não mais ficar sentado, ele possa fazer um exercício, né? A gente sabe que tem bastante praças com academia ao ar livre, e isso é muito bacana aí oferecer aos nossos motoristas. Legal, é interessante, né? Porque a gente está falando do Last Mile, dos desafios, a gente foi para a tecnologia e caiu no lado humanizado, né? No que é que a gente está fazendo pelo motorista que está lá enfrentando todos esses desafios. Achei legal esse viés que a gente tomou, né? Eu vou deixar agora o Fábio falar um pouquinho. A gente comentou aqui, Fábio, dos desafios, das tecnologias no Last Mile. O que você tem para nos dizer aí da experiência na Jadlog? Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade. Me perdoem, eu não ouvi o começo e estava na tela aqui, mas não estava ouvindo. De tecnologia, no Last Mile, a gente tem um app de entrega. É um app que foi desenvolvido aqui, focado na usabilidade do entregador, do motorista. Então, foi feito com eles, para eles. A gente já vem
há uns 4 anos com esse aplicativo de entrega. E a cada nova versão, a gente sempre tenta trazer para eles algo que facilite a entrega, né? Falando além da tecnologia, a Jadlog também lançou um produto que chama Predict. Esse Predict já opera no grupo DPD na Europa e na Ásia e nas outras regiões que a DPD opera também. E ele é um agendamento com o cliente que a gente diz qual que é a janela que será feita a entrega. Então, eu digo, por exemplo, para o cliente, para o destinatário, né, que a gente vai entregar entre meio-dia e 14 horas. Isso faz com que o destinatário também se organize e esteja esperando a encomenda, né? Isso traz mais eficiência na entrega, a gente consegue fazer mais entregas dentro do mesmo roteiro de Last Mile. Legal. E a Mauri, o que você tem aí para acrescentar nessas tecnologias? Bem, a gente segue essa também, como comentou o Leandro, o Fábio também, um dos grandes pilares, né, do Last Mile e da entrega expressa é a rastreabilidade, né? Uhum. Então, todas as empresas hoje possuem, né, umas, claro, mais avançadas, menos avançadas. O Eric, no desenho, no filme, já colocou isso, né? Ali a solução, por exemplo, do POD, né? Da comprovação da entrega. Então, a rastreabilidade, ela é primordial, ela é mandatória nessa atividade, né? Então, claro que a gente usa ferramentas, a DHL Express como pioneira desse segmento courier internacional, já nos anos 80, já tinha, até mesmo antes do estouro da digitalização, etc., sistemas de rastreabilidade e informação ao cliente, né? A pergunta voltando só um pouquinho, Carol, a pergunta do Vanderlei, que foi a questão da gestão de terceiros, né, que ele estava comentando. Então, um dos grandes ativos, né, talvez tão importante quanto aviões, veículos, etc., é a malha, é a rede, né, é a abrangência que as empresas possuem e elas trabalham, claro, montando isso, né, com estruturas próprias, né, onde é possível, onde tem escala, né, que a escala permite, mas também, claro, com parceiros. Então, a DHL Express atua em mais de 220 países, alguns deles são parceiros. No mercado doméstico, a gente atende todo o Brasil, algumas regiões, as mais remotas, com parceiros. E aí, né, voltando à digitalização, há necessidade que nós tenhamos esse sistema apurado, esse sistema muito interligado, para que quando essa entrega seja feita para o terceiro, a informação suba rapidamente para o sistema e seja perceptível para o cliente, certo? Tanto o cliente embarcador quanto aquele que recebeu. Então, é claro que a gente tem todos esses sistemas, né, instalados no terceiro, que permite o retorno dessa informação num tempo muito rápido, para que seja visível para o contratante, né, e também para o cliente a informação. E que tipo de informação? A que o Enzo mostrou, quem recebeu, que hora recebeu, se foi a pessoa, se foi um porteiro, se foi um parente, documentos, possivelmente uma foto, né, então, de novo, a gente acho que vai ampliar aí a discussão de desafios, né, mas a segurança é um dos nossos desafios, né. Acho que o Washington, né, que comentou sobre mobilidade, sobre essas questões aí das janelas, mobilidade, etc. Então, a tecnologia ela vem para minimizar todos esses problemas, né? É isso. Legal. Washington, o que você tem para acrescentar aí sobre as tecnologias? Bem, na nossa empresa, nós temos uma ferramenta que nos auxilia desde o início do recebimento da carga até o last mile, a entrega, né?
Então, a rastreabilidade é extremamente importante, né? Porque você tem que não somente tentar entregar, não é tentar, você entregar dentro da expectativa do cliente, que é o prazo que ele contratou, mas você também de ter uma eficiência no início do processo, né? Então, a nossa empresa tem uma grande preocupação como um todo. E nós temos uma ferramenta que a gente consegue monitorar do início ao fim. E, principalmente, no final, você tem aquela parte que é o mais importante, que é o produto precisa chegar ao destino certo, né? E para a pessoa certa e dentro do prazo. Então, nós temos isso aí como uma premissa, algo importante no nosso processo, né? Então, a Ativa, ela investe muito em cima de todos esses aplicativos. Nós temos a busca sempre de melhorias em cima do atendimento, principalmente no que diz respeito à entrega, né? De você conseguir atender a expectativa de todo e qualquer cliente, né? Consumidor, né? Essa questão, né, da jornada do cliente, né, do produto. Do consumidor. Gente, aproveitando vocês falarem em tecnologia, nas plataformas que vocês têm, nos recursos, obviamente isso é preciso para se atender ao Last Mile. A minha pergunta é, o que muda com a 5G? Acrescenta, o que muda? Vocês vão mudar a plataforma, mudar a velocidade? O que muda nas empresas do 5G? Vamos lá para o Marcos, começando o leitinho. Boa. Nesse primeiro momento, o tempo de resposta, né? Então, a gente vai conseguir ter um tempo de resposta muito mais rápido do que a gente tinha com 3G e com 4G. Então, isso nos traz uma agilidade muito maior, né? Principalmente dentro do nosso desafio, que é um tempo de ciclo muito menor. Então, a gente está falando de janelas de entrega na casa de 30 minutos, desde da decisão da criação do pedido do cliente até a entrega final para o cliente, né? Então, você tem todo esse tempo para você tomar a decisão de qual que é o melhor entregador, o momento certo para chegar no restaurante, fazer a rota e chegar no cliente final. Então, com o 5G, isso com certeza vai nos ajudar bastante e isso abre portas para maiores desenvolvimentos no futuro, né? Então, coisas que até então a gente não conseguia desenvolver tão bem de alguns monitoramentos, seja em tempo real ou de algumas respostas por conta dessa limitação de banda, a partir de agora a gente já pode começar a vislumbrar um pouco mais dentro dessa plataforma dos entregadores, né? Então a gente olha para o 5G de uma maneira bem positiva, que principalmente quando ele começar a ganhar mais escala dentro dos entregadores, vai nos ajudar a ter mais agilidade na troca das informações e também no desenvolvimento de novas tecnologias dentro da nossa plataforma, né? E para o Leandro, né, que no caso da Veloce atende no internacional, como que vai ficar essa questão? Eu compreendo que vai também, pegando o gancho aí do Marcos, a rapidez desse 5G e a transparência tanto ao transportador, quanto ao embarcador, quanto ao destinatário, cliente final. Não trabalharemos com sombras, né? Com áreas que às vezes oscila e você precisa subir uma tecnologia secundária. Então, eu acredito que ainda há necessidade de um secundário, porque o 5G ele vai chegar, tem todo um ramp-up ainda de inovação, mas ele vai vir para ficar, literalmente. E nós, todos, a cadeia, usufruir desse ganho aí do 5G. Você, Fábio, tem algo a acrescentar? Acho que sim, o 5G vem trazer para a gente aí uma melhor geolocalização, então, acho que sabem, né, a Jadlog hoje atende 100% do território nacional, a gente tem mais de 500 pontos de distribuição, e no nosso aplicativo de entrega, a gente tem uma
uma função ali que a gente já diz quantas vezes a gente entregou naquele endereço. Então, como a gente tem a geolocalização da entrega, a gente tenta facilitar para o entregador, dizendo, ó, já viemos aqui tantas vezes. E com o 5G a gente vai ser mais assertivo nisso, sem dúvida. Legal. A Mauri? Sigo o Fábio. Como eu terminei anteriormente, a questão da segurança, né? Então, a gente está falando da segurança da remessa, segurança do motorista, do ativo. Então, os carros têm uma tecnologia embarcada hoje bem interessante, né? Com relação à localização, GPS, travamento de portas e etc. Então, a nossa expectativa é que isso seja mais rápido, eficiente, e também a questão do planejamento de rota, né? Da rota do planejamento macro e depois a dinâmica ali no sequenciamento de entregas, etc. Então, a gente também acredita que vamos ganhar em velocidade na execução dessas tarefas de pré-rota, durante a rota e principalmente no monitoramento no que diz respeito à segurança. Uhum. E Washington, você acha que vai vir logo aí? Já vai dar para a gente colher rapidamente aí esses benefícios? A Ativa está sempre preocupada em tecnologia e sempre quando há uma nova tecnologia de ponta e que venha beneficiar a todo esse processo, com certeza nós vamos sim adquirir, porque é como foi falado aí pelo Amaury, pelo Fábio, pelo Marcos, vai melhorar a segurança, a rapidez, a agilidade no monitoramento, você vai conseguir ter uma eficiência excepcional, porque hoje nós dependemos muito da tecnologia. Há um momento que existe a queda, e aí você fica naquele momento, não consegue visualizar o que está acontecendo, né? Então, se nós estamos partindo para uma tecnologia nova, que é o 5G, onde nós teremos com maior segurança, maior agilidade, eu acho que isso aí vai melhorar muito, muito mesmo, principalmente a nossa segurança, que hoje é o que mais impacta a qualquer um, né? Sim. Uma outra questão bem atual é a alta dos combustíveis. Isso aí exige ferramentas que otimizam o tempo e os recursos. Como é que vocês estão lidando com essa questão de alta do combustível? O que vocês estão usando? Medidas, tecnologias? Como é que vocês estão fazendo com isso? Mudando o modal? Como é que funciona agora? Marcos. Boa, é um ótimo ponto esse, né? Aqui a gente está incentivando o uso de modais não dependentes de combustível fóssil, né? Então a gente está incentivando bastante o uso de modal bike elétrica, principalmente o uso de modal patinete. Então a gente tem conseguido alavancar esses usos, principalmente em grandes capitais, para que isso consiga diversificar um pouco mais o nosso share e trazer um pouco mais essa eficiência, só que ao mesmo tempo a gente também tem uma grande dependência de quem usa combustível fóssil, né? Então, para que a gente também não sofra o impacto do outro lado, a gente criou um fundo de ajuda aos entregadores para ter uma compensação desses aumentos de combustível para que eles também não desengajem da plataforma, né? Então, além da gente explorar um pouco mais outro modal, incentivar o uso do outro modal, a gente também traz uma ajuda de custo para os entregadores dentro do modelo atual. Nossa, que bacana. E, por outro lado, também tem os veículos elétricos, né? Leandro, a Veloz faz longas distâncias, né, rodoviárias. Como que vocês estão lidando aí com a alta dos combustíveis? Sim, esse é um ponto forte aí que pegou toda a cadeia, né? A Veloz, ela já realizou alguns testes piloto com veículos a gás, veículos de grande porte, né? E
A longa distância, o Brasil ainda ele não tem Estrutura, postos de abastecimento que atinge a autonomia do veículo. Então, o Brasil ele ainda não oferece esse suporte, tá? Mas nós estamos à frente aí do veículo a gás. A curtas distâncias é possível. Já tem uma equipe desenvolvendo esse estudo a um raio de km de 350, no máximo 400 quilômetros, tá? E estamos acompanhando as tendências, né? O veículo elétrico, ele é o melhor que existe, mas ainda não chegou para nós aí, falando de veículos a grande porte. Mas estamos acompanhando as tendências. Ainda tem, né? Os desafios também da eletrificação, né? Fábio, você pode nos dizer aí da Altos Combustíveis? Bastante coisa. A gente tem nas duas pontas aí, tanto na ponta comercial como na ponta operacional, a gente tem algumas ações que foram feitas. Eu acho que como transporte doméstico, a Jadlog inovou de colocar agora a taxa de combustível dentro do preço dela. Então, o embarcador começa a pagar a taxa de combustível. Isso é muito usado no transporte internacional. A Mauri conhece bem aí da DHL. Então, a gente traz isso para dentro do doméstico. Foi um pouco difícil, mas acho que a gente entrou na hora certa, que tinha um calor muito grande a questão do combustível nos postos. A gente pegou a primeira grande alta do combustível. A gente conseguiu colocar isso para funcionar em março, abril. E a gente vem conseguindo trabalhar bem com isso, tá? Na outra ponta, na ponta de operações, a gente também repassou essa taxa para o entregador. Então, hoje, além da remuneração do last mile, ele tem um variável, que é a questão da taxa de combustível também. Então, a gente tem um acompanhamento quinzenal, a gente olha a tabela da ANP, vê qual que é a variação que teve no combustível e repassa isso no preço nas duas pontas. De estratégia verde, um dos pilares da DPD, no Plano Estratégico Mundial, a sustentabilidade é um desses pilares. E aqui na Jadlog a gente já tem caminhões de transferência, né? Hoje a Jadlog tem 300 rotas diárias em nível nacional, e a gente já tem uma boa parte com caminhões híbridos. A gente tem os caminhões que fazem 60% no diesel e 40% no gás natural. Na frota pequena, a gente tem cerca de 100 e alguns carros 100% utilizando gás natural. E a gente seguindo aí o iFood, a gente também entrou na carona deles, e a gente também está colocando moto à disposição, moto elétrica, do mesmo fornecedor deles. Então, a gente está trocando algumas operações, né? A Jadlog não é só B2C, a Jadlog tem uma boa penetração também no B2B, e algumas operações dedicadas aí de motocicleta, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. A gente entra com a moto elétrica também, a gente acabou trazendo eficiência no contrato, a gente conseguiu reduzir o valor do faturamento, né, do custo do cliente, e manter os nossos contratos. Nossa, muito bom. Legal, Mauri, o que tem de novo aí na DHL, o que tem de bom a fazer? Bem, então, com relação a combustíveis, na primeira parte aí da pergunta, já há mais de 7 anos que na DHL Express nós usamos GNV nos veículos utilitários, né? Então, já é uma prevenção, né, com relação aí à questão do combustível normal. Já na sustentabilidade, né, o nosso compromisso como grupo, incluindo também as outras divisões, as outras unidades de negócio, zerar a emissão de carbono até 2050, né? Então, esse é o compromisso do grupo do Deutsche Post, né? Nós pertencemos ao Correio Alemão, então, como grupo, essa é a meta. É claro que isso está muito ligado, né? Esse prazo está muito ligado aí à evolução das baterias elétricas, principalmente quando a gente fala aí na questão dos veículos, né? Então, hoje, a bateria, ela ainda tem restrições de autonomia, né? Ela é pesada, potência, peso, a relação não é tão boa ainda, mas
a gente acompanha, né, como grupo, a evolução do desenvolvimento dessas baterias. Nós temos 4 centros de inovação espalhados pelo mundo que monitoram, estudam, né, esse tema, então a gente acredita que entre 2035, alguma coisa assim, a gente já tenha baterias aí muito mais eficientes e que vai trazer, então, uma sensível redução, né? No Brasil, nós atuamos com carros elétricos, scooters elétricas, bicicletas também e até rotas a pé, né? Que o Courier cumpre ali a pé quando há uma densidade boa e compensa, né? Já estamos investindo também no combustível de aviação mais verde e também estamos testando, temos uma parceria com um fabricante de aviões elétricos, aviões, claro, de pequeno porte, uma capacidade ainda baixa, mas para distâncias médias ele vai cumprir aí esse papel. Esse é o nosso plano. Legal, bacana, muito bom. Last Mile a pé. Isso é legal mesmo, hein? É isso aí. E aí, Washington, você tem para acrescentar sobre esse problema aí do combustível? Como vocês estão lidando aí na Ativa? Falar de reajuste de combustível é sempre um assunto extremamente crítico, né, e conturbado, né? Nós temos feito um trabalho rigoroso junto ao nosso departamento comercial para repasse junto aos nossos clientes, né? É algo que a gente tem feito constantemente e também ajudado a todos os nossos colaboradores, principalmente os agregados, né? A gente tem feito os repasses constantes nesses reajustes a eles e também nós estamos dentro da nossa casa dando o combustível mais barato aos agregados, entendeu? Então, ele consegue, dentro da nossa casa, abastecer com um preço mais acessível do que ele teria encontrar em qualquer bomba aí fora. E o carro elétrico também, já começamos a utilizar algo que tem uma grande preocupação da sustentabilidade, né? A empresa se preocupa muito com isso, então nós temos investido em cima disso também. Já que vocês falaram de alternativas de transporte elétrico, GNV, até o híbrido com células de carga, o que vocês acreditam? Qual é o futuro do transporte rodoviário? O elétrico tem a restrição, como foi dito, das baterias pesadas e de pontos de abastecimento. O que é o futuro? Frota misturada, frota mista, combustível, GNV, elétrico? Como é que vocês analisam esse futuro? Marcos. Boa. Eu acho que ele vai ser um mix, porque principalmente se a gente for para pensar no Brasil de tamanhos continentais e de estruturas tão diferentes, em grandes capitais você até consegue ter uma estrutura minimamente aceitável para você rodar com veículos elétricos, com veículos a GNV, então lá você consegue talvez fazer um mix interessante entre um modal elétrico com um modal de combustível alternativo, com um modal de combustível fóssil. Já outras regiões, não, você tem uma única dependência. Eu acredito que a gente vai caminhar muito para um mix que a gente consiga atender melhor cada região, para que o todo consiga ser mais eficiente do que a gente é hoje, né? Então, na minha visão, eu acredito que é muito isso que vai ser o futuro da logística, assim. Uhum. O que você acha, Leandro? Concordo com a alternativa e resposta do mix. Realmente, a geografia aonde atuamos, é isso que vai fazer com que a centralização do modelo mix atue, né? Porque você tem a capacidade, a autonomia e o recurso para você recarregar. Então, um futuro a médio prazo seria um mix. Uhum. Legal. Fábio, tem alguma outra ideia? Tem um pouco. Eu acho que primeiro a gente precisa se comprometer a querer fazer, né? Claro que o custo é muito importante nisso. Tem uma passagem aqui que a gente não conseguiria colocar o veículo a gás natural para o Rio de Janeiro, por exemplo, porque a autonomia não dava.
Mas não, a gente teve que ir para a estrada e achar onde tinha lá um posto que se comprometesse a colocar combustível também, o gás, para que a gente pudesse fazer o nosso plano aqui. Hoje a gente opera São Paulo, Rio de Janeiro e de volta 100% no gás natural. Na questão do veículo elétrico, eu acho que para curta distância também dá para se operar. Hoje a gente opera aqui com São José dos Campos, com Campinas, com Santos, 100% a bateria, 100% no veículo elétrico, porque ele tem 200 quilômetros quase aí de autonomia, né? A gente está num projeto agora de atender Poços de Caldas, com a Prefeitura de Poços de Caldas, a gente segue com autonomia até lá e passa durante o dia abastecendo a bateria lá para poder fazer a volta. O custo também é importante, como eu disse, então hoje um veículo elétrico de pequeno porte, aí, um caminhão 3/4, ele traz um payback aí de 3 anos, você tem uma garantia de 5 anos, então também acho que não tem risco. Eu acho que a gente tem que sentar e se dispor a estudar e colocar para funcionar, porque eu acho que tem bastante oportunidade aí. Legal, legal. Amaury, o que você acha? Também sigo o que já foi comentado do modelo misto. Eu acho que quando a gente separa aí, né, os segmentos aí do transporte no médio, longa distância, claro que mais para frente, né, falando de macroestrutura, certamente a gente deve ir mais para ferrovias, para hidrogênio, né? A gente está vendo aí, esse tema está bem nesse momento aí na mídia, em função dos investimentos anunciados pelo Biden, né, com relação aí principalmente hidrogênio. Então, no longo prazo, eu acho que deve ser esses caminhos para quando a gente fala de média e longa distância. Ainda voltando para o last mile, para curta distância, eu acho que a gente as empresas devem investir mais aí nos mini hubs, né, dentro das cidades, em cidades também menores, para encurtar essa distância, né, e aí sim a gente copiar aí o Marcos e intensificar o uso de bikes elétricas e voltar de novo ao nosso querido carteiro, né, ao foot, a entrega ali a pé, à medida que a gente tem escala e a gente tem também as distâncias reduzidas, né? Então, acho que esse deve ser o caminho lá, pensando em longo prazo. Legal. E você, Washington? Eu concordo com o mix, porque, na realidade, como o nosso país ele é grande, né? Tem uma imensidão e tem umas particularidades em cada local, então eu acho que nós temos que realmente ter uma diversidade de você não pode somente ter um tipo, acho que você tem que continuar investindo aí no biodiesel, você tem que investir também no elétrico, no GNV, ver as melhores possibilidades, né? E como foi dito aí da parceria com alguns postos, né, para que consiga, no trecho da gente conseguir fazer o abastecimento, né, que hoje é o que nós temos uma grande dificuldade, né, conseguir ter essa parceria, né? É algo que é de médio a longo prazo, né, dentro do que nós estamos falando do Brasil, né? Sim, que a gente está vendo aí muitos investimentos aqui no portal LogWeb. A gente recebe muitas notícias de empresas investindo em eletrificação, inclusive já fui até em lançamento de postos, né, com o equipamento para carregar o veículo elétrico, mas ainda é limitado a algumas distâncias, né? É um desafio, mas eu acho que está caminhando em breve, né? Em breve a gente já vai ter mais desdobramento sobre isso. Eu queria focar agora um pouquinho na questão do frete. Juntando tudo que vocês estão falando, problema de combustível, de tecnologia, de ruptura na entrega, essas coisas, ultimamente estava se discutindo o frete grátis. E se diz, não existe frete grátis. Alguém vai pagar a conta. Quem é que paga a conta? E aí, Marcos?
O frete grátis ele é polêmico, né? Normalmente o frete grátis, pelo menos dentro do food delivery, a gente trabalha com 2 tipos de investimento, né? Seja o investimento do restaurante, seja o investimento do iFood, né? Só que para isso ele tem que valer a pena, então, ele tem que converter pedidos para que essa conta feche no final, né? Então, a gente procura cada vez mais tornar as nossas rotas eficientes. E como que a gente torna a nossa rota eficiente? Fazendo a oferta certa para o entregador certo, conseguindo colocar o máximo de pedidos que eu consigo dentro daquela mesma rota que faça sentido para eu fazer entrega para esses 2 clientes sem impactar no nível de serviço, que eu consiga cada vez mais jogar o meu custo para baixo, para que eu, no fim, consiga equilibrar a conta entre aquilo que eu estou gastando e aquilo que eu estou recebendo, tanto do frete quanto da comissão, porque a gente sabe que não é a nossa receita não vem só do delivery fee, que é a da entrega, ela vem também de comissão e outras questões, né? Então a gente procura trabalhar muito nessa questão dessa eficiência para que essa conta feche no final e que faça sentido o uso do frete grátis dentro desses 2 modelos que a gente trabalha, né? Então, tanto do investimento do restaurante quanto do investimento do próprio iFood, né? Uhum. E aí, lá no caso do Leandro, né, vocês fazem mais B2B, né, Leandro? E tem essa questão? Exato. Não, infelizmente, no internacional não é possível se aplicar o frete grátis, né? O que nós tentamos apoiar os nossos clientes é na customização e montagem de carga. Ou seja, você tem uma unidade com capacidade para 103 metros cúbicos de carga e que o cliente ocupe os 103 metros cúbicos com qualidade, sem avaria, com segurança, para que o valor do frete que esteja embutido na mercadoria seja de menor proporção, para que ele, como cliente, possa oferecer ao consumidor final um valor competitivo. Então, essa customização, nós temos um departamento de logística integrada, fazendo o melhor planejamento de carga para atingir o máximo de ocupação. E com isso, entendemos que o cliente e o consumidor final sejam altamente afetados com um menor preço competitivo. Uhum. Fábio, eu estou aqui me lembrando que eu vou comprar alguma coisa aqui na internet e agora a conta que a gente tem que fazer não é mais do valor do produto. A gente abre aqui vários fornecedores e vê qual que oferece o menor frete, porque há fretes assim de R$80 para móveis pequenos. Como que a gente... Por que tem essa diferença tão grande assim? Inclusive, o preço do frete hoje é um dos motivos principais de abandono de carrinho. Então, como é que fica essa coisa? A gente sofre essa pressão todo dia aqui né? A gente não tem frete grátis, mas a gente opera com todos os marketplaces do Brasil, os maiores todos. A gente opera com todos os grandes embarcadores de e-commerce. Então, a gente sofre uma pressão danada aqui o dia todo na questão do preço do nosso frete, nossas tabelas de preço. Mas a gente é bem rígido aqui com isso. A gente tem uma equipe de price na Jadlog e ela acompanha o mercado, né? Não adianta a gente querer cobrar o que não se paga também. Então, a gente sofre essa pressão para a gente poder ser criativo aqui nos custos operacionais. Então, a gente tem desde de processo na portaria, por exemplo, para se um carro de passeio não saia na frente de um caminhão, porque o caminhão tem que chegar mais cedo, ele tem que ser mais eficiente. São vários projetos que a gente foi colocando aqui dentro, ocupação do caminhão, então a gente também tem que usar o caminhão, os 103, 104 metros cúbicos de uma carreta. Lugares que a gente tem um transit time maior, a gente usa o bitrem para a gente poder ter menos consumo de combustível e carregar mais cubagem aí no trecho. E a questão de preço diferente, sim, cada um tem que conhecer o seu custo, né? E eu não posso dizer por que tem essas diferenças todas, um frete de 80 e um frete de 20, né? Então, não sei. Mas o que a gente tenta
trazer para esses embarcadores são soluções. Hoje a Jadlog tem, por exemplo, o picape. Então, o picape é uma oferta de frete com preço menor do que o entregue em casa, né? Então, o que é o picape? O picape hoje a gente tem 3 mil, em média 3 mil pontos de proximidade. Então, em vez de a gente levar uma encomenda na casa do destinatário, a gente entrega 10 encomendas nesse ponto e o destinatário faz a retirada nesse ponto comercial que a gente chama de poodle. Hoje a gente tem uma média aí de 4 pacotes por poodle na nossa rede nacional. Isso a gente consegue ter um custo menor porque faz apenas uma entrega num ponto só. São soluções que a gente tem que buscar para que a gente consiga apoiar o embarcador nessa política de frete grátis aí. Que também, né, deu uma diminuída nisso e parece que agora está querendo voltar. E eu não tenho visto muitos frete grátis. Tive do computador, recentemente. Mas e aí, Amaury, como que vocês viram? Que aí é uma quantidade enorme também de pedidos na DHL. Como é? Isso. Claro que a gente segue praticamente o mesmo modelo, né? Os fretes são customizados por cliente e, como o Marcos comentou bem, depende muito do número de embarques, né? Da densidade, do número de embarques, destinos, a densidade também é importante, e a customização, né? Como a gente atua em segmentos diferentes, né? Biológicos, eletrônicos, alta moda e etc. Então, para cada cliente, há uma precificação diferente, de acordo com exatamente o que o Fábio colocou, coleto nas suas bases, não, você me entrega. Então, tem uma série de fatores, né, que são imputados ou não aí no preço final. E por isso essa variação, né, por isso essa variação de valor aí para cada um. É claro que leva vantagem, né, o embarcador com um maior número de remessas, né, claro. E acho que um ponto importante, finalizado, é essa questão desses pontos de apoio, né? E pontos de entrega-coleta, os lockers, né? Os armários inteligentes também. Então, tudo isso ajuda na redução de distâncias e também na redução, né, de deslocamentos, principalmente. Então, isso torna... E, claro, né, a gente, por trás, assim, acho que o guarda-chuva de tudo isso é a eficiência, é a produtividade, né? Então, a gente busca otimizar ao máximo aí os recursos, né? Um carro na rua, o pessoal sabe, tem um custo enorme, né? A gente chama de kit, né? O kit cooler, que envolve tudo que está embutido ali, né? Uniforme, os scanners, combustível, pedágio, estacionamento, etc, etc. Então, isso tem que ser, claro, muito, muito otimizado, né? Isso é que determina o valor final do frete. Uhum. Esses smart lockers são uma solução, né, que também vem crescendo aí, muito bom. Washington, o que você tem a acrescentar aí sobre essa questão do frete? O frete grátis também não é algo que nós praticamos aqui, mas nós temos uma grande preocupação, né, dentro da nossa área comercial de fazer algo tangível, né, e algo que todo e qualquer cliente tenha condições de transportar, né? Então, o que nós fazemos? Nós temos uma preocupação na redução de custo, né, da gente fazer uma análise total em cima e ver o que nós podemos, dentro dessa redução, o que nós podemos repassar aos nossos clientes, né? E é importante, né, que você, como você colocou aí, tem fretes de todos os valores, e realmente tem. Como foi colocado aí, tudo depende de cada transportador e qual é o seu custo, né, que tem na sua cadeia, né? E a mesma coisa é a grande preocupação nossa, né? Então, nós temos aqui um estudo diário de toda a possibilidade de redução de custo que nós podemos fazer para melhorar o atendimento, né, e levar isso aos clientes, né? E hoje, com a alta do combustível, isso aí tem dificultado um pouco, né? Mas
tem sido um trabalho diário dentro da Ativo da gente tentar trazer algum benefício aos nossos clientes. Né? Uhum. Ainda nessa questão de entrega, a gente tem o pessoal que não é da área de logística, que é contratado, são os terceirizados para fazer entrega, aqueles que vão com carro próprio. Tem até um termo que agora eu não consigo me lembrar. Como é que vocês, principalmente o pessoal de transportadora, né, vê essa questão em termos de logística, em termos de qualidade na entrega, qualidade no serviço, segurança, já que se falou disso, segurança na entrega da mercadoria, é válido isso para tampar uma necessidade, baratear custo? Não sei. Como é que vocês analisam esse ponto? Eu não sei se no caso do iFood se aplicaria, porque a iFood é mais delivery, né? Mas no caso das outras transportadoras, se o Marcos quiser falar, se aplica no caso da iFood, seria interessante uma visão dele. Eu acho que o nosso modelo já é muito isso, né? Da gente contratar do entregador se cadastrar na plataforma. Mas você tem um pessoal uniformizado, com uniforme, com uma mala. Eu estou falando daquele pessoal que chega na sua casa com um carro que você não sabe de onde veio. Isso. Sim. É que apesar de a gente ter essas distribuições das bags, das jaquetas, mochilas, elas não necessariamente são obrigatórias. Às vezes alguém que acabou de se cadastrar, ele pode estar rodando com uma moto e sem necessariamente estar com a roupa do iFood ou com uma bag que ele conseguiu emprestada. Então, do nosso lado, a gente procura, pelo menos dentro do nosso aplicativo, ter um onboarding eficiente com eles para que tenha, no mínimo, digamos assim, aquele mínimo aceitável dentro das entregas, né? De como ele deve se portar com o restaurante, com o cliente, o que talvez seja uma boa prática, o que talvez não deveria ser feito, mas a gente sabe que na prática é desafiador conseguir controlar tudo isso também, né? Uhum. Ali lá da Jadlog tem essa questão? Muito, bastante. Né? Como que a Jadlog opera, né? Assim, nós aqui da Jadlog, a gente é responsável pelo middle mile. Então, a gente opera com franqueado nas duas pontas, na ponta de venda e na ponta de entrega. Então, o mesmo franqueado que vende hoje, ele manda para outro franqueado entregador, que vice-versa vende para que outro faça a entrega. Então, hoje a gente tem 500 pontos são 500 franquias em nível nacional, e essas franquias que são responsáveis pelo last mile, são eles que contratam o entregador, né? Quem vai na nossa casa levar o pacote. Como é a operação deles hoje? Uma boa parte são CLT, então eles conseguem padronizar o veículo, conseguem colocar o uniforme. O que não é CLT, ele trabalha com uma margem de segurança ali para uma volumetria que muda, né? A gente não consegue ter uma constância sempre da volumetria em cada ponto desse, então ele tem sempre um pouco de terceirizado, e esse terceirizado é que a gente tem a maior preocupação. Então, como o Marco do iFood disse, a gente tem um cuidado no onboard, então a gente, mesmo que ele seja terceiro, ele precisa passar pelo gerenciamento de risco, a gente precisa ter a aprovação dele, e aí tem um cuidado de CNH, se a CNH é dele, se o carro é dele. Então, por exemplo, ele não pode trabalhar com o carro do irmão. Tem algumas restrições aí que a gente consegue dar um pouco de mais segurança no processo. A gente não tem muito problema com isso, não, né? E apesar de ser terceiro, ele também trabalha dentro da plataforma nossa. Então, da mesma forma que o CLT faz a entrega no app, o terceiro também usa o mesmo app. O que a gente tem de diferente... Oi? Por que usar esse recurso? Falta de estrutura, barateamento da entrega, por que se usa o terceirizado? A gente usa o terceirizado por conta de uma volumetria não regular. Entendi. Pico de demanda. Por demanda. Então, até em períodos de pico, por exemplo, a gente tem um volume maior de terceiros, né? Então, a gente tem até uma solução no nosso app, que ela é mais simples, ela não é com todos os recursos, para que o terceiro não tenha tanta dificuldade de operar no pico, mas é sazonal. A gente precisa do terceiro, muito mais no pico,
e menos nas outras épocas do ano. Mas é fundamental, né? Na nossa operação, o terceiro ele é fundamental também. E o Amaury também tem essa experiência na DHL? Na Express, na DHL Express, num nível baixo, Carol. Nós temos uma melhor previsibilidade quando a gente fala em internacional, embora ainda haja também diferença, né, nos dias da semana. Então, alguns dias, sim, a gente acaba usando em função de uma flutuação maior em alguns dias em função de liberação de remessas internacionais e etc. Nós atuamos numa faixa premium de e-commerce, né? E essa faixa ela é mais exigente com relação aí à questão da qualidade. Então, isso restringe um pouco mais aí o uso de terceiros. Da mesma forma, quando usamos, né, nos dias que usamos, eles também estão integrados à mesma plataforma, também bem colocada essa questão aí da integração, né? Então, não acho que a palavra que o Vanderlei estava procurando é a uberização, né, Vanderlei? Então, ele não é um desconhecido, né? Não é aquele, passou na rua, chama aquele, não é assim que funciona, né? Então, é aquela pessoa realmente que conhece o aplicativo, conhece os procedimentos, conhece como abordar o cliente e, principalmente, bem colocado aí, toda a questão de segurança, né? Segurança, eu estou repetindo porque realmente é uma dor, né? É um desafio grande aí que a gente sofre no dia a dia. Agora o Washington, você tem para acrescentar para a gente? Bem, dentro da Ativa nós utilizamos o CLT e também temos os contratados, né? Realmente eles são necessários dentro da nossa operação, como o próprio Fábio colocou. Dependendo muito da volumetria, você tem aquela necessidade de você ter que buscar mais contratados no mercado. E, claro, eles passam por todo o processo de segurança, de treinamento, nada aquilo que você vai, busca lá e pronto, vai e trabalha. Não, de forma alguma. Você tem que primeiro fazer uma pesquisa, entender a qualidade, ele tem que saber quais são os nossos interesses junto ao cliente, quais são as nossas necessidades. Então, ele passa um treinamento bem sério para o atendimento. E, claro, como foi dito aí da segurança, nós fazemos uma pesquisa, né? Não é algo aleatório, você vai e coloca e vamos trabalhar, de forma alguma. Tanto que dentro da nossa empresa, o risco nosso é quase zero em cima disso tudo, né? Mas há uma importância, sim, de você ter o contratado. E também uma questão de custo, né? É uma relação entre o CLT e o contratado, e realmente existe uma diferença, né? Eu estava aqui pensando numa outra, com relação a não falhar nunca as entregas, porque tem entregadores que 7 horas da manhã, 10 horas da noite, tem alguma orientação do horário, ou às vezes até a pessoa até prefere, dependendo, eu vou deixar livre quem quiser comentar essa questão, porque me ocorreu agora que às vezes, poxa, tá de noite, ou tô dormindo num domingo, sábado de manhã, tem alguma orientação sobre essas entregas, quem quiser falar? Não no food delivery. No delivery, a pessoa quer ali naquela hora, né? Mas em outras questões. Exato. Carol, assim, um outro desafio enorme, foi até já comentado, essa questão da hora marcada, do agendamento. No Last Mile, há uma corrida para o que a gente chama de CMD, entrega no mesmo dia, né? Então, e isso faz parte dessa discussão toda, quando a gente fala de frete, custo. Então, é esse equilíbrio, né, da expectativa do cliente, do nível de serviço que se quer entregar, e nível de serviço, um dos pontos exatamente é o tempo de trânsito,
comprometido, né, ali com o embarcador, principalmente, e também com o cliente quando ele fecha ali a compra do carrinho, certo? Então, é um desafio e claro, a gente tem formas, né, de suportar quem está na rua para reduzir ao máximo os insucessos, né, para que a gente tenha, de novo, voltando para a questão da otimização, ao melhor resultado no dia. Mas depende muito aí do acordo com o embarcador. Tem cliente que permite a extensão do horário, tem clientes que não, tem operações que você pode seguir um pouco adiante na questão do horário, outras não. Tem cliente que permite que você fale com o recebedor, outros não. Então, depende muito ali da customização do que foi acordado. É algo bem subjetivo, né? Porque você imagina se a pessoa ou trabalha de noite, prefere entregar de dia, ou ela é aquela que vira madrugada acordado, quer receber o negócio mais rapidamente, né? Então é uma coisa meio difícil, né? Porque aí vai de cada pessoa, né? Aqui na Jadlog, se eu posso continuar aqui na Jadlog a gente conta com bom senso. Claro que não dá para contar com bom senso de todo mundo. São 5.000 entregadores na rua todos os dias, né? Mas a gente tem um programa de pay by performance com as franquias, e que isso é repassado para o entregador também. Então, traz uma certa pressão para que ele faça a entrega, mas ele também tem a questão do transit time. Então, por exemplo, cidades que a gente chega depois das 10 da manhã, a gente já não tem a obrigação de entregar, ele já não tem a obrigação de entregar nesse mesmo dia. Então, normalmente, nessas cidades pequenas para média, que a gente chega depois das 10 da manhã, ele sai depois do almoço com as entregas, conclui na manhã seguinte, e aí ele volta depois do almoço para carregar. Então, ele trabalha meio-dia, uma tarde e um dia do dia seguinte. Então, a gente tem conseguido tocar desse jeito. A gente também sofre muito pressão do Reclame Aqui, né? Então, se a gente tiver bastante coisas aí no Last Mile, acaba pontuando a gente lá no Reclame Aqui, e isso é muito, muito olhado pelo destinatário. Então, é uma briga aí para a gente não passar do limite. Essa questão foi importante, porque hoje em dia, na tecnologia, a gente consegue a todo momento, reclama de uma coisa, vai lá e está estampado, está exposto para todo mundo. Então, é desafio, porque quanto mais entregas você faz, mais você calcula que tem os insucessos, né? Então, para a marca da empresa, é um grande desafio. Voltando um pouquinho, a gente está falando de tecnologia no Last Mile. Vamos trazer a tecnologia para dentro do CD, dos armazéns. Que se atrasar aqui no picking, se atrasar na separação, não adianta ter a outra ponta. O que é preciso dentro dos armazéns? O que de tecnologia é preciso que vocês usam dentro dos armazéns para que lá dentro o pedido saia de lá de dentro o mais rápido possível? Vamos lá, o Marco já dá aquele sorrisinho. Eu ia até inverter, eu ia até começar, mas vai lá. Não, eu ia só comentar que aqui a gente não tem tanto isso, mas a gente tem o nosso desafio, que é qual que é o momento certo de mandar o entregador para o restaurante, para que o pedido não fique esperando no balcão e para que o entregador não fique esperando aquele pedido ficar pronto. Então, como capturar o tempo de preparo de cada prato, de cada restaurante, dentro de um tempo de ciclo de 30 minutos, né? Um pouco do desafio que a gente tem aqui internamente, né? Legal. O Washington quer falar, então pode falar. Bem, eu já tinha comentado anteriormente que dentro da Ativa a gente tem uma grande preocupação de atender ao nosso embarcador, ao nosso cliente. O que nós temos? Nós temos um monitoramento inicial, do início da coleta até o fim da entrega. Então, nós temos um acompanhamento rigoroso em cima, através de ferramentas dentro da tecnologia, nós fazemos isso. Então, nós começamos a pontuar o início do carregamento, o término do carregamento no cliente, a transferência do cliente até o nosso terminal,
do terminal ao momento da triagem a você fazer a transferência, da transferência você chegar até o nosso terminal de destino e a última perna que seria a entrega ao cliente. Então, nós temos isso aí mapeado diariamente, constantemente, para que todo e qualquer desvio no processo nós possamos imediatamente trabalhar e corrigir. Uhum. Legal, Leandro, você tem algo para compartilhar nesse sentido? Sim. Por parte do transportador, nosso maior objetivo é chegar no horário pré-programado da coleta. Esse é o nosso maior objetivo, né? Se o cliente programou para as 9 da manhã, nós, como transportador, devemos estar com o veículo 8h30 da manhã, 8h40, para que esteja disponível no horário pré-determinado. Se o embarcador ou o destinatário, no momento da descarga, não cumpre, né? Não é possível realizar a ação, em alguns momentos nós não estamos sabendo o que realmente está passando lá dentro, né? Porque nós não temos acesso em alguns determinados lugares dentro dos CDs. Nós estamos atuando como transportador. Mas temos indicadores semanais, mensais, que a gente pode reportar ao cliente, na qual ele consegue visualizar que estamos chegando com o caminhão às 9 e o caminhão toda vez só carrega 2 da tarde. Então vamos junto alterar o horário da janela, porque eu não quero ficar com um veículo de grande porte parado, com falta de estrutura, sem almoço, bloqueando uma portaria pela dimensão do veículo, e vocês também não estão com o material pronto. Então, o elo é a comunicação. Eu acho que a comunicação tem que fluir para que aconteça toda a cadeia logística e a gente propor essas melhorias com o cliente. E se é ao contrário, né, temos um horário programado às 9 da manhã e o veículo não chegou porque pegou trânsito, quebrou, teve alguma interferência, a comunicação. Então, nós temos que avisar o embarcador para que não vire um gargalo em seu depósito, porque ele estava esperando, ele fez o picking para carregar a nossa carga. Então, se a gente avisa com antecedência, ele pode chamar o próximo e assim não engargalar seu centro logístico. Então, a comunicação é muito importante. Leandro, voltando aí, você falou dos caminhões. Antigamente tinha uma briga boa que era as entregas dos caminhões eram usados como armazéns. Isso ainda existe? Isso ainda existe. Isso ainda existe, tá? Por quê? É o famoso just in time e no momento da descarga, horas antes parou a linha de produção, tiveram algum problema e não tem aonde baixar a mercadoria. Isso ainda existe, se diminuiu e os embarcadores destinatários, ao meu ver, estão mais flexíveis com o tema da prioridade em descarga dos veículos de grande porte. Então, nós buscamos trabalhar com clientes que também têm a mesma cultura da nossa empresa, né? Que é qualidade, segurança, pontualidade, para que a gente não tenha esses gargalos e a gente possa trazer problemas internos para dentro da companhia, né? O motorista ficar há 4 dias aguardando descarga é muito tempo, mas existe. Uhum. E aí, Fábio, você pode falar aí dessas tecnologias do armazém, de picking? Sim, a Jandilog é bem conhecida no B2C, né? Mas a gente é um grande operador do B2B também. A gente tem armazém, a gente tem algumas operações aqui num CD anexo ao nosso cross-docking. E hoje eu vejo que a relação está mais madura entre o contratante de armazenagem e o prestador de armazenagem, né? Acho que a gente fala as línguas mais próximas hoje.
Então, acontece do caminhão ficar 2, 3 dias aguardando para descarregar? Acontece. Mas ele já sabe que eu tenho um custo adicional quanto a isso, já tá precificado, já está na tabela de preço dele. Então, a gente consegue transitar mais fácil com essas ocorrências. Em relação à tecnologia, como eu disse, o comprador também está mais maduro hoje. Então, os contratos hoje já vêm com nível de serviço combinado. Eles acompanham através de um dashboard o nosso WMS, então eles sabem se o pedido entrou, se o pedido foi separado, se o pedido foi expedido, e como isso aí ele tem online, então as nossas ferramentas são de acesso remoto por todos os clientes. A gente não tem tido problema nisso, não, é bem combinado os níveis de serviço, eu acho que não tem nenhum problema que possa acontecer no meio do caminho. E monitorar, né, os indicadores, para que a gente possa estar sempre entregando isso para eles. Uhum. E aí, na DHL, Mauri, vocês utilizam, né? Vocês têm uma tecnologia para leitura mais fácil, né? Dos códigos, é isso? Sim, bem, tudo hoje está na base da captura de checkpoints, né? Em todas as etapas da operação, isso acontece quase, né, mandatoriamente aí no nosso segmento. Quando a gente fala aí da etapa que o Vanderlei comentou, do packing, picking, faturamento, né, os clientes fazem isso, né, a atividade, a nossa inicia ali a partir da coleta, e bem colocado aí pelos colegas, tá bem definido hoje. Então, existem horários de cortes, né, para cada nível de serviço. Então, para eu entregar no mesmo dia, eu tenho que coletar até tal hora. Então, isso é muito seguido e funciona bem, né? É claro que aí, cada uma das empresas também, e como nós fazemos, nós temos algumas etapas fiscais, por exemplo, a ser cumpridas, né? Emissão de conhecimento e etc, etc. E a gente tenta fazer isso, em alguns casos, já paralelamente ao cliente, né? Ou seja, tendo funcionários dentro aí dos principais clientes já para que a gente ganhe etapas e acelere a entrega. Então, essa é o que a gente tem feito com bastante sucesso para cumprir aí o combinado, para cumprir o SLA definido com os embarcadores. Uhum. Falando em experiência do consumidor, a gente tem janela de entregas mais curtas e agendamento de entregas. Falando isso, parece ser ótimo para o lado do consumidor, lógico. Agora, e para vocês, quais as dificuldades em fazer isso? Agendamento de entrega e janela mais curtas de entrega. O que implica isso aí? O que tem que ser feito para que isso realmente ocorra, para impactar o consumidor lá no final? Fique à vontade, quem quiser começar. Bom, na Jadlog, a gente, como eu disse no Predict, né, que é a previsão de entrega, o destinatário recebe um SMS dizendo que a encomenda está conosco, que ela será entregue no dia X lá, qualquer. E nesse momento ele pode fazer duas alterações. Ele pode mudar o endereço dele, eu não quero receber nesse local, e eu também não quero, ele também pode mudar a data de entrega. Também não posso receber nessa data. E aí a gente já tem isso pré-avisado dentro da nossa plataforma, e a gente vai entregar na data que ele solicitou, no endereço que ele solicitou. Mas isso, a gente não tem uma agenda para que ele faça isso. Eu quero receber no período da tarde do dia X. A gente consegue se colocar em rota no dia X, mas não no horário que ele quer. Na questão do B2B, é normal o agendamento, então a gente não tem a mesma estrutura do entregador, do Last Mile, a gente faz isso com uma estrutura paralela, né? Às vezes com o próprio franqueado, às vezes com as nossas filiais. A gente não tem problema no B2B, é comum, não é um problema para a gente. Legal. Alguém mais quer comentar? Eu gostaria de fazer um comentário.
como os nossos clientes, os embarcadores são de medicamentos e cosméticos na ativa, nós temos que enfrentar muito os agendamentos e as janelas, né? Então, há algumas dificuldades, sim, porque você tem hora para entrar e não tem hora para sair, às vezes, né? Porque quando você vai no CD dos grandes distribuidores, eles não estão recebendo só você, mas tem os outros embarcadores também, outros transportadores. Então, você tem um pouco... o tempo, você não tem um tempo certo. Você tem um horário de entrada, mas você não tem horário de saída. E dependendo muito também de alguns distribuidores, você não tem um contato, né, no momento da conferência da sua carga. Então, tem algumas situações bem complicadas e dependendo de cada tipo de cliente que você atenda, né? Alguém mais quer falar? Só complementando, na DHL Express, nós temos uma ferramenta semelhante ao que o Fábio comentou, que permite, então, essa flexibilidade ao cliente determinar dia e horário, né? E uma ferramenta mais dinâmica que envia uma mensagem para o cliente, aí mais ou menos como a do iFood, né, Marcos, que informa a previsão de entrega aí já durante a rota. Então, já durante a rota, o nosso sistema envia um sinal, uma informação para o cliente que a entrega dele vai ocorrer nos próximos minutos, na próxima hora, né? A gente trabalha com ao torno de 5, 6 entregas na frente. Então, são as duas que permitem essa flexibilidade que o Vanderlei comentou, que, de fato, é um diferencial e explodiu, né? Aí agora, principalmente no trabalho híbrido, né? Nessa questão dessa jornada híbrida nessa nova realidade. Você falou de visibilidade, de rastreamento. Isso aí exige um suporte tecnológico. Sim. Todos têm isso? Como é que você faz com isso? O que você precisa ter para fazer isso? Bem, aqui nós usamos um sistema próprio desenvolvido internamente. Então, uma ferramenta que está agregada, né, nosso sistema master de gerenciamento de rotas. Então, é um sistema desenvolvido internamente, ele é aplicado em todos os países onde nós atuamos, né? Então, ele dá essa visibilidade para o cliente final. É importante, viu, Vanderlei, só complementando, essa ferramenta, quando a gente fala também na logística reversa, né? Um outro nicho que nós atuamos bastante aqui, que é aquela do reparo, né, do equipamento, da coleta, de uma recoleta, uma coleta ali de um produto que tem que retornar para ser consertado. Então, cabe muito bem e é muito importante, resolveu muitos problemas nossos nessa questão da logística reversa, principalmente a reduzir o insucesso, né? Então, ela é quase que mandatória aí também, quando a gente para atuar bem nesse segmento, né? Nesse nicho de mercado. Entendi. Você tocou num ponto interessante, que é a logística reversa, tanto de devolução quanto de equipamento para reparo. Isso também parece ser um gargalo no segmento. Como é que o pessoal analisa isso? Como é que vocês equacionam esse problema de logística reversa? Por exemplo, de retirada de produto de devolução. Eu, por exemplo, tive experiência de que demoraram para retirar um produto que era grande, retirar, depois de uma semana veio outra pessoa para retirar o mesmo produto. Como é que é feito isso? Posso começar? Então, é claro que é um trabalho muito customizado, né? Requer bastante aí preparação, treinamento dos envolvidos,
envolvimento direto, né, do próprio embarcador, do próprio contratante, determinando ali as regras. Então, na maioria dos casos, há um checklist para ser feito, né, no momento da coleta, questões até claro, a gente tem que estar atento aí com relação aí a fraudes, né, possíveis fraudes. Então, não é um trabalho bastante complexo, né, e até voltando, fazendo até umas conexões anteriores com os assuntos aí, é difícil terceirizar, por exemplo, né? Então, não é alguma coisa que a gente consegue terceirizar um trabalho como esse. E claro, quando um embarcador, um contratante, né, firma um contrato desse, normalmente, claro, é uma abrangência geográfica também grande. Então, de novo, fazer logística reversa, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Curitiba, é uma coisa, fazer isso lá no interior da Bahia, do Pará e do Maranhão, né, é outra. Então, de fato um desafio, mas eu acho que nós estamos evoluindo, né, as empresas como um todo, e evoluem nesse aspecto que é primordial, né, Código do Consumidor, satisfação do cliente, experiência e etc. Então, é um serviço muitíssimo importante dentro desse tema do Last Mile. Eu fiquei pensando no logística reversa lá no iFood. Quando tem troca porque às vezes entrega errado, isso precisa ser computado ou é uma coisa meio por fora? Não, isso para a gente também é computado e a gente trabalha com duas opções para o cliente final. Ou fazer o reenvio do item que foi errado, a gente não coleta aquele item que foi entregue errado para o cliente final, a gente pode reenviar o item certo ou então fazer o reembolso. Então a gente não tem essa rota de retorno, vamos assim dizer. O máximo que acontece é no caso de item não entregue, que para produtos de alto valor, refeições de alto valor, quando eu não encontro o cliente final, não consigo fazer aquela entrega, o entregador ele volta para o restaurante e devolve o pedido para o restaurante. E aí ele recebe essa rota de retorno e entrega esse pedido pro parceiro, mas só. A gente não tem essa logística reversa como tem na logística tradicional, né? Mas isso acontece muito, esse retorno de não encontrar a pessoa? Não, de não encontrar a pessoa é bem baixo. Agora, de pedido errado, a gente tem uma incidência razoavelmente alta, por volta de 2% dos pedidos tem alguma ocorrência de ou um item que faltou ou algum item que não foi entregue, né? Entendi. Fábio, quer falar da logística reversa? Posso falar, só queria voltar um ponto aqui, que é a questão do rastreamento lá do entregador, né? De você informar o destinatário que você está seguindo com a encomenda, como a Mauri disse, né? Da sexta, na quinta entrega para frente, ele já disponibiliza o live tracking, que a gente chama. Aqui a gente também tem a ferramenta, mas a gente não disponibilizou, acho que questão de segurança, a gente é um pouco preocupado no Last Mile do destinatário estar acompanhando o nosso entregador, né? A gente está em Brasil, a gente entrega muita área de risco, né? Então a gente entrega bastante Rio de Janeiro, São Paulo. Então a preocupação nossa aqui de não estar disponibilizando ainda, porém o franqueado ele tem acesso ao motorista a qualquer momento, todas as ocorrências, ele consegue inclusive tratar uma ocorrência de um ausente, de ligar para o destinatário e tentar combinar a entrega para que o motorista volte lá. Para essa qualidade, a gente também tem uma inteligência artificial no comprovante da ocorrência. Então, se eu tenho um ausente, eu sou obrigado a tirar uma foto do numeral da casa da pessoa, e essa inteligência artificial vê se aquilo ali realmente é um numeral e se cabe como comprovante de ausente. Na questão da reversa, a gente tem 2 pontos aí, que é a reversa pura, né, na logística, que é a entrega de um item e o recolhimento de outro, e aí sim com checklist, com todo aquele cuidado que tem que ter, mas não é o nosso grande volume, a gente tem pouca coisa disso, mais no B2B. E o que a gente tem aí de solução, que eu acho muito legal, muito bacana, é a questão do drop-off, que é a devolução, né? Então, esses 3.000 pontos hoje de picape atua fortemente ali, os clientes de C2C, né? Pessoal que vende as coisas pela internet aí, então a gente tem um bom volume de
de dropagem nesses pontos. Ele recebe hoje, então, quando eu vendo para uma outra pessoa, eu recebo ou a etiqueta já para eu imprimir, colar na caixa e fazer o drop na picape, ou um QR Code que eu faça, leve esse QR Code na picape, a gente lê pelo aplicativo, e ali a gente já gera conhecimento, já gera etiqueta de transporte, tudo, cola na encomenda e ela vai embora. A gente tem crescido bastante aí na devolução, e é uma opção ao correio, porque eu acho que alguém já teve a experiência aqui de ter que buscar uma encomenda no correio, ou devolver uma encomenda no correio, simplesmente é inexequível, não tem condição. Né? Uhum. Washington, quer compartilhar? Bem, não foge muito do que já foi dito, né? Nós temos também aqui muita a logística reversa também, é algo que também tem a questão do monitoramento, de você coletar as informações exatas, corretas do que você vai buscar e também de quem vai. Né? É uma grande preocupação de que quando você faça uma logística reversa, você tem todas as informações necessárias para o tipo de carro, o que você tem que precisa colocar para fazê-la, né? E principalmente equipe, né? É uma grande preocupação nossa aqui, né? Uhum. Legal. Leandro, quer acrescentar? A gente já finaliza. Na logística reversa no transporte internacional, ele é bem complicado, praticamente impossível. Uma vez você entrar com o veículo na aduana, você não consegue praticamente justificativa para retirar o veículo e voltar para a sua origem. Então, o nosso foco é fazer um check entre o documento e a carga, seja físico e documental, antes de ingressar na aduana, ter o ok do exportador e do importador, ou seja, as três partes estarem cientes. Uma vez ingressado na aduana, na fronteira, ingressado está e temos que estar tudo ok, senão seremos sancionados, né? Então, a logística reversa no internacional, ela praticamente não se aplica no transporte rodoviário. Uhum. Certo. Pessoal, acho que deu uma travadinha no Leandro, mas acho que ele tinha terminado. Pessoal, o nosso horário já está se esgotando. Eu queria agradecer imensamente a presença de todos. Foi uma discussão muito válida, muitos pontos importantes foram discutidos. Eu gostaria que, se cada um quisesse fazer considerações finais, acrescentar uma mensagem. Vamos começar com mais. Vou acrescentar o Enzo aqui também. Pode começar, Marcos. Boa. Acho que foi realmente muito rico, legal pegar também um pouco a perspectiva de grandes players do mercado, né, e grandes pessoas também que trabalham dentro dessas empresas. Acho que expande muito também aquilo que a gente pode pensar de inovação do nosso lado. Achei super rico e espero poder participar de mais também. Foi super legal. Muito obrigado pela oportunidade. Legal, valeu, Marcos. Leandro? Bom, muito obrigado pelo convite, obrigado pela essa interação com todos os participantes, muito válido. Conhecimento, né? Ninguém retira de nós, a gente só adquire, né? Então, uma honra estar com vocês aí, representantes, né, de grandes empresas aí. E fico à disposição aí para outras futuras reuniões, bate-papos de interações aí. Muito agradecido. Valeu, Leandro. Obrigada. Fábio? É muito importante a gente trazer as dores, né? As dores são comuns, infelizmente, né? Acho que a gente tem que aproveitar isso daí e se unir de alguma forma para a gente poder tirar essas coisas do caminho. Grato pela oportunidade, falar de Jadlog e falar de operação, para mim, é muito prazeroso, é o que eu gosto de fazer. Parabéns a todos aí pelas companhias, né? E a empresa, o trabalho de vocês nas empresas aí. Muito obrigado. Obrigada, Mauri. Da mesma forma, uma manhã aí proveitosa, aprendi também com vocês. Obrigado pelo convite, Carol, Vanderlei. E estamos de portas abertas, pessoal. Fiquem à vontade aí para agendar, né, trocar ideias, visitas. Essa experiência é muito legal.
E, no fundo, nós trabalhamos, né, para atender essa alta expectativa dos clientes, essa experiência, como tem se debatido muito, né, que subiu muito aí de patamar, relativamente à qualidade, a tempo de entrega, a redução de erros. Então, acho que a gente está imbuído aí de cumprir essa nossa missão com bastante êxito, né? Então, obrigado pelo tempo e por compartilhar aí o que nós estamos fazendo aqui também na DHL Express. Legal, eu que agradeço. Washington. Eu queria agradecer por estar participando desse debate. Foi muito interessante, houve um enriquecimento para todos, né? Nós trabalhamos num mercado muito dinâmico, né? Que o transporte em si é algo que você, como no início da nossa conversa, nós falamos que quem trabalha nisso passa por testes cardíacos, né? Ou, às vezes, você mata um leão todos os dias, né? Então, um debate desse é importante, que você começa a entender de cada empresa o que está se fazendo, se você está no caminho, entendeu? É muito bom. E gostaria muito de estar sempre participando e também que a Ativa seja sempre convidada. Pode deixar. Eu agradeço a todos aí. Obrigada. Enzo, também gostaria de agradecer o apoio da Esquente-se. Fica à vontade para encerramento. Carol, Vanderlei, super obrigado. Achei que foi o primeiro evento com vocês aí, muito legal. Eu achei a diversidade aqui fantástica, né? Vamos falar de logística, last mile. Mas, de repente, eu comparo os business... iFood com a entrega internacional, né? Você pensa, não tem nada a ver, né? Mas, cara, quanta sinergia, né? Quanta experiência interessante. Eu só queria deixar aqui o meu muito obrigado a todo mundo e que a gente, de uma forma ou de outra, eu peguei algumas palavras aí, né? Tudo, operações de pico, coletores caros. Cara, é onde a gente está aí. É uma alternativa para tudo isso que vocês estão falando e como a gente pode ajudar. Então, se a gente puder ter uma conversa aí com cada um de vocês, eu fico à disposição. Ok? Obrigado aí, pessoal. Legal, gente. Muito obrigada mais uma vez. Esperamos contar com vocês em uma próxima. E acessem o portal LogWeb, www.logweb.com.br. Nós temos notícias, matérias, podcasts, vídeos. Então, contamos com também as informações vindas de vocês. Obrigado, gente. Só lembrando, a próxima edição da revista, que deve estar no ar agora até o fim dessa semana, tem uma matéria sobre fulfillment, que a gente aborda muito essa questão da last mile, as dores do setor, as alternativas. Eu acho que tem muito a ver com o que a gente falou. Até o fim dessa semana deve estar no ar a revista LogWeb. Agradecendo a vocês, a gente aprendeu muito. Para a gente que trabalha com imprensa, é sempre muito útil ter contato com vocês estão na frente, vocês acabam dando uma aula para a gente. Aprendi, realmente foi uma diversidade, né? Ter um iFood, ter um pessoal, a Veloce na área internacional, foi realmente, para mim, como profissional de imprensa, foi um debate muito rico. Obrigado a todos. Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigado. Tchau. Tchau.